Bom dia, irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo em casa. Nós estamos aqui na classe de adultos, no auditório principal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O pastor Hernandes continua fazendo a exposição dos Salmos e eu comecei agora a exposição do livro de Gênesis. E há 15 dias atrás nós trabalhamos aqui Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Hoje nós vamos tratar dos capítulos mais importantes da Bíblia, que é o capítulo 3 de Gênesis, que é justamente a origem do pecado. Se o que é narrado nesse capítulo 3 não tivesse acontecido, Jesus não teria vindo, não se teria igreja como nós temos hoje, não teria doutrina da salvação. Esse capítulo 3, ele é o capítulo-chave para a gente compreender todo o restante das Escrituras. Por isso você precisa compreender bem esse capítulo. Tá certo? Capítulo 3 de Gênesis. Eu quero recomendar para você, nós lançamos alguns anos atrás aqui na igreja, esse material chamado Rede de Discipulado. Tem o Rede de Discipulado 1 e o Rede de Discipulado 2. O Rede de Discipulado 1, os 4 primeiros estudos, é um desafio para você se tornar um discípulo de Cristo. Do capítulo 5 até o capítulo 16, é um kit de sobrevivência. Certo? Quando você se torna um discípulo de Jesus, você passa a ter alguns privilégios e alguns deveres. Então você vai estudar isso. Esse Rediscipulado 2, nós temos aqui 18 doutrinas fundamentais que todo crente precisa saber. Tá certo? Desde a doutrina da criação até a doutrina do juízo final. Certo? Então, recomendo a você, depois passa na nossa livraria e adquire esse material. Você que está chegando da igreja, você que quer fazer um curso breve assim, esse material também está disponível lá no nosso EAD Pinheiros, mas o bom mesmo é você fazer lição por lição, estudo por estudo. Tá bom? Já fiz a minha propaganda. Momento Malafaia, vamos agora para Gênesis 3. O tema da nossa aula é o pecado original. Pecado original. Recapitulando, vocês se lembram que o livro de Gênesis tem quantos capítulos? 50. 50 capítulos. O livro de Gênesis tem uma divisor claro. Do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem a história universal. Você tem a criação, você tem a queda, você tem a depravação humana, você tem o dilúvio e você tem a Torre de Babel. Encerra no capítulo 11. Na Torre de Babel você tem a origem das nações. Deus faz uma limpeza na terra e ele resolve reconstruir a humanidade a partir dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E o capítulo 10 de Gênesis traz um pouco aí das nações que se originaram desses 3 homens. Tá certo? Do capítulo 12 até o capítulo 50, Deus começa a construir o seu povo na história. Ele começa a construir historicamente aquilo que se chamaria a igreja. Então a igreja não começa em Atos 2, no Pentecostes. A igreja começa com o chamado de Abraão. E a promessa de Deus é que em ti serão abençoadas todas as
famílias da terra. Tá certo? Então, e aí você vai compreender isso. A partir de Gênesis 3, ou Gênesis 4, Deus vai revelar para nós o seu plano eterno. Tudo que aconteceu em Gênesis 3, Deus já sabia, tá? O pecado não pegou Adão de surpresa. Como os pecados que você vai pecar até no dia que você morrer, isso Deus já sabe tudo, tá? Ele não vai se surpreender de nada, não. Mas vamos lá. Vamos para o texto. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porém entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então vamos ficar por aqui. Eu quero dividir esse texto, esse capítulo, em pelo menos 4 partes. Primeiro, o tentador e a tentação. Tentador e a tentação. Nós vamos trabalhar isso aí dos versos 1 até o verso 7. Ou verso 5, desculpa. Segunda divisão, a queda na tentação. Versos 6 e 7. A descoberta e o castigo do pecado. Dos versos 9 até o verso 19. E dos versos 20 a 24, eu chamaria isso aí de a recuperação do pecador. Vamos lá. Veja que o texto começa dizendo: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então o primeiro personagem que nós temos aqui é a serpente. Mas a serpente foi um animal criado por Deus, e quando Deus criou os animais, viu Deus que tudo era bom. A serpente era um bicho bom. Eu não gosto, mas é bom. E aqui aparece a figura de Satanás. Em outras palavras, a origem do mal. Quando foi que começou? Porque quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, depois do versículo 31, veja lá. Gênesis 1:31, por favor. O que diz aí? Viu Deus tudo quanto, e eis que era muito, houve tarde e manhã o sexto dia. Então quando Deus criou todas as coisas, e aí criou também os seres angelicais, o homem, tudo, viu Deus que tudo era o quê? Muito bom, não era bom só não.
Era ótimo. Então você tem que entender que não foi Deus que criou o diabo, tá? Não foi Deus que criou o mal. Quando você for tentado, diz Tiago, não diga de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Deus prova, mas não tenta. E quando Deus prova, é para o seu crescimento. Mas quando o diabo lhe tenta e a sua carne se tenta, é para derrubar você. Por isso que ser tentado não é pecado. Mas nós devemos orar todo dia. Não nos deixes cair em tentação. A tentação é a realidade. A realidade. Vamos lá para o Novo Testamento. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8. João 8, 44. O que diz aí? Vamos ler juntos? João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vamos lá, gente? Vamos lá? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos olhar um pouquinho para esse versículo? Jesus Cristo, ele diz, e dá um título para Satanás. Ele foi o quê? Homicida. Foi ele que trouxe o quê? A morte. Ele é o autor da morte. Ele usou o pecado para trazer a morte. Por isso que em Apocalipse ele é chamado de Apolion, o destruidor. E eu não vou gastar tempo aqui para não dar ibope para ele, porque ele está sentado aqui me assistindo. Mas faça um estudo dos nomes dele. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Então, nesse texto de João, diz que ele é homicida desde o princípio. Então preste atenção, vamos usar a lógica. Princípio de quê? Princípio da criação. Significa que o mal não foi criado, o mal teve uma origem. E essa origem do mal foi no coração de seres angelicais criados por Deus. E Lúcifer é o chefe. Tá certo? Agora, o diabo, ele lidera a origem do mal nas esferas celestiais, e ele vai trazer agora para a esfera natural, para o homem, para a criação. Vocês estão entendendo, gente? Estou conseguindo transmitir? Então, o diabo vem agora, ele vai agir. E é muito interessante aqui, porque ele tem uma estratégia muito comum. Primeiro, o diabo sempre vem disfarçado. E ele vem disfarçado aqui de quê? De serpente. Ele se apropria de um animal que foi criado por Deus, que é uma coisa boa. E passa a usar esse animal como um disfarce para a sua pessoa. E eu queria que você não ficasse iludido com isso. Porque o diabo, ele é um mestre
no disfarce. 2 Coríntios, por favor, capítulo 11. Versículo 14. Paulo está enfrentando os falsos apóstolos, o falso evangelho, os falsos crentes. E veja o que o apóstolo Paulo diz aí. Versículo 13 e 14 diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo o quê? De luz. Anjo de luz. O diabo não vem com tridente, não. Né? Com rabo. Ele vem de forma disfarçada. De forma disfarçada. Por isso que ele é o pai, o criador da falsa justiça, a justiça própria. Ele quer que nós creiamos que nós somos bons, e Deus diz que nós não somos bons, e que nós precisamos da justiça de Cristo. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras. Nós não temos justiça própria, a nossa justiça vem de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é o pai dos falsos mestres, da falsa religião, dos falsos crentes. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, capítulo 13. Versículo 24, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Versículo 25, lê comigo aí. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio e o quê? Retirou-se. Quem foi que semeou o joio no meio do trigo? Satanás. Porque ele tem os seus agentes, tem os seus filhos. Você vai descobrir que a partir de Gênesis capítulo 3, tem duas sementes. Tem a semente de Satanás e tem a semente da mulher. E a semente da mulher é que vai ter o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a história vai ser justamente o conflito dessas duas sementes. Então, preste atenção, porque você diz assim: pastor, eu sou joio, agora eu sou trigo. Conversa fiada. Joio é joio e trigo é trigo. Você pode ter até um período antes da sua conversão, você estava perdido, desgarrado como uma ovelha. Mas você era um eleito de Deus, você já estava sendo escolhido antes da fundação do mundo. Seu nome já estava no livro da vida. Tá certo? Você deu um trabalho danado para Deus. Mas Deus só gosta de coisa encrenqueira. Graça, quão maravilhosa graça. Então pense nisso. O diabo vem. Ele vem para tentar. E ele quer aqui tentar o homem a cometer o primeiro pecado, o chamado pecado original. Por quê? Porque Adão, ele é o primeiro Adão. Junto com Eva, formam o casal, a família, de onde toda a espécie da humanidade vai descender desse casal.
Eva vai ser chamada a mãe de todos os viventes. Então, qual é o raciocínio de Satanás? Se eu estrago o cabeça, todos os seus descendentes estarão o quê? Estragados. Porque ele é o cabeça da raça. Por isso que vai vir o segundo Adão. E o segundo Adão é quem? Jesus Cristo. Se por um pecado de um, a morte veio a todos os homens, pela obediência de um na cruz, vem agora o reino da graça, do perdão e da salvação. E aquele que está em Cristo, nós nascemos em Adão. Nós nascemos na carne em Adão. Mas o Espírito Santo fez com que nós nascêssemos de novo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Romanos, vamos ver lá. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Vamos ler juntos aí? O que diz? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, porque todos o quê? Então todos nós pecamos, porque nós estávamos em Adão. Por causa da desobediência dele, surgiu aquilo que se chama de pecado o quê? Original. Como agora o segundo Adão vai criar uma nova descendência, por causa da obediência dele, da justiça dele, todos nós somos salvos. Deu para entender? E Paulo vai colocar isso claramente aí. Se por um só homem entrou o pecado do mundo, né, você vai descobrir também, no versículo 19, vem comigo aí, Romanos 5,19, o que diz? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o tentador é Satanás. Ele vem disfarçado, ele vem questionando a palavra de Deus. Veja o que ele diz em Gênesis capítulo 3. Letra B. Ele diz para a mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Primeira coisa que ele começa fazendo aqui é questionando a ordem de Deus. Questionando. Ele faz uma pergunta para ela. Irmãos, é a mesma coisa hoje. O diabo nos tenta questionando o quê? A veracidade, a verdade da palavra de Deus. Lembra que quando Jesus é levado pelo Espírito a ser tentado no deserto, o diabo só usou a Bíblia. Só que quando ele usava a Bíblia, Jesus Cristo respondia: assim também está o quê? Escrito. Porque o diabo sabe Bíblia. O diabo, meus irmãos, está presente, é testemunha da queda. Ele conhece a história dos homens. Pode cantar aquela música de Raul Seixas, eu nasci há 5.000 anos atrás. Não vai cantar não, pelo amor de Deus, tá?
Ele sabe tudo. Ele conhece a história. Ele conhece teologia, ele sabe tudo. E aqui é importante a gente entender que não foi isso que Deus disse. Veja lá no capítulo 2, versículo 16. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Mas a pergunta dele, qual que é que diz? Deus diz para comer, né? Aí ele coloca o quê? Não comereis de toda a árvore do jardim? A sagacidade de Satanás. Segunda coisa que ele faz, além de questionar a palavra, ele nega a palavra. Veja lá no versículo 4. Lê comigo o versículo 4, o que ele diz aí? Então a serpente disse à mulher: é certo? O que Deus disse? Certamente o quê? Morrerás. O diabo está dizendo: você... vai, tonto. O pecado, a tentação, oferece para você uma coisa que ele não pode te dar. Ele muda a palavra. Ele quer passar para Eva aqui que Deus aqui é um Deus severo. E, irmãos, a nossa luta sempre, e a luta de Satanás sempre foi torcer as Escrituras, desvalorizar as Escrituras, passar a ideia que a vontade de Deus é uma coisa ruim para nós, sofredora, castrante. Quando Paulo diz lá que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas vamos rapidamente observar aqui que Eva também não ajudou, né? Essa é uma pergunta que nós não vamos entrar aqui não, porque as feministas estão me assistindo, vai dar uma confusão danada. Mas, quando o Senhor fez o pacto com Adão lá nos versos 15, 16 e 17, Eva não tinha sido criada ainda. Provavelmente ela soube essa informação a partir do seu marido. Aí o que é que o diabo faz? Ao invés de se dirigir a Adão diretamente, ele se dirige o quê? A Eva. É igual vendedor de imóvel. Quando ele quer vender um imóvel, ele não mostra o imóvel para o homem, mostra para a mulher. Porque se a mulher gostar, a mulher vai infernizar a vida do marido e ele vai comprar. Vocês estão entendendo? Isso é estratégia. E é muito interessante, irmãos, a sagacidade do texto, a inteligência de Satanás. Veja no texto, que no versículo 3, 2 e 3, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Será que Deus disse isso mesmo? Veja o que é que Deus diz lá: de toda a árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Então Eva já tirou a palavra o quê? Livremente. A ideia é que ela já está tendo um conceito meio coercitivo de Deus. Segundo, veja lá, que ele não disse, Deus não disse para não tocar. Veja o que ela coloca aí.
dele não comereis, nem o quê? Tocareis nele. Mas Deus não disse isso. Por isso, mulheres, vocês são muito detalhistas. Detalhistas. Se uma mulher for numa festa e encontrar outra mulher com o mesmo vestido que ela está vestida, ela entra em crise. Entra ou não? Em pânico. Homem não. Se junta. Eu fico pensando assim, por que Deus deixou para criar o homem e a mulher no 6º dia? Porque se ele tivesse criado no primeiro, ia ter tanta opinião. Faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Não põe verde não, põe essa cor aqui e tal. Mas o diabo vai aqui, e ele vai trabalhando na mente. Veja, irmãos, por favor, segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segundo Coríntios 11, 3. O que diz lá? Veja, gente, vamos ler esse versículo que é importante, porque a Bíblia explica a Bíblia. O que diz aí? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas o quê? A Cristo. Veja que ele enganou a Eva com a sua astúcia, mas ele usou a mente, ele usou o raciocínio. E Paulo fala, meus amados irmãos, que nós enfrentamos fortalezas espirituais. E essas fortalezas espirituais são sofismas. O que é um sofisma? O sofisma é uma mentira com aparência de verdade. E o diabo usa o quê? Sofismas. E Paulo diz, mas as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas para levar a nossa mente cativa à obediência da palavra de Deus. Então não fica discutindo com Satanás. Quando ele começar, que ele começa aqui, ó. Você diz, você é mentiroso, rapaz, sai para lá. Você não paga o que você promete. Mas veja também que no texto de Gênesis, o pecado, a estratégia de Satanás ao tentar a mulher, o homem. Veja no versículo 6, no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores o quê? Do bem e do mal. Sabe qual é a proposta de Satanás? É que nós sejamos o quê? Iguais a Deus. Ele diz para Jesus, eu te darei todos os reinos deste mundo. Olha, isso é 171, porque não é dom de nada. Se prostrar do que me adorar. E Jesus responde, ó, adoração só a Deus. Irmãos, nós queremos o lugar de Deus. Por isso que o humanismo é pecado. O humanismo é você colocar o homem no lugar de Deus. Romanos capítulo 1. A criatura foi colocada no lugar do Criador. Outra coisa que é interessante, no versículo 6, além de trabalhar a mente, os desejos, a vaidade, diz o texto que vendo a mulher, que a ave era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e o tonto comeu. Pronto.
o diabo conseguiu mudar na sua mente, persuadindo que era o quê? Que o fruto. E eu fico pensando, será que fruto é esse? Eu penso para mim que devia ser uma manga rosa. Mas vamos entender que é um princípio que está se quebrando. E o princípio é muito claro. No dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. E aí vem a consequência, meus amados irmãos, que estão aí no versículo 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos. O que significa isso? Eles perderam a sua inocência, o quê? Espiritual. Eles perderam a sua retidão espiritual. O que significa certamente morrerás? Certamente significa que é fato, não é uma opção. Se você desobedecer, certamente você vai morrer. E aqui a morte tem 3 sentidos, ou 3 consequências. Você tem a morte espiritual. Há um rompimento naquele momento da comunhão íntima e pessoal com Deus. Tá certo? Rompeu. Então o homem passa a estar o quê? Morto espiritualmente. Ele passa agora também a morrer o quê? Fisicamente. Haverá separação entre o corpo e a alma. A alma volta para Deus e o corpo volta ao pó. Terceiro, a morte eterna. Porque se o homem foi feito alma vivente, como nós aprendemos aqui, diferentemente de todas as outras espécies, o homem morre fisicamente, mas ele continua vivendo o quê? Eternamente. E se não houver uma mudança nesse percurso, ele vai experimentar daquilo que a Bíblia chama de segunda morte, a morte eterna, o inferno, a eterna separação de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Veja que Adão se tornou um pecador comum, um crente comum. Ele agora, os seus olhos se abriram também para o pecado. Os seus olhos agora estão contaminados por um coração corrompido. E aí o que acontece, irmãos? A voz de Deus, que era uma voz prazerosa para ele, se torna uma voz ameaçadora. Diz o texto aí, no versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores o quê? Do jardim. Então a voz de Deus agora não é mais prazerosa. Você já notou que crente, quando está pecando, foge da igreja? Primeiro sintoma de crente sem vergonha: para de vir para a igreja. Está aprontando. Porque ele não tem prazer mais o quê? Na comunhão. E ele pode ouvir um sermão que vai confrontar o pecado dele, e ele não quer ser confrontado. Por isso que Jesus diz que aqueles que estão nas trevas, eles não querem ir para a luz, porque a luz vai revelar o quê? O seu pecado. Então, o pecado leva o homem ao quê? Fugir de Deus. Mas o pecado leva o homem também a tentar o quê? Se esconder de Deus, como se isso fosse possível. Perguntaram para mim: pastor, a igreja de Pinheiros tem muito crente aqui que não quer ser conhecido. Eu falei: mas por que não? Porque está na moda hoje o crente agente secreto. Ele vem, ele participa do culto, ele assiste, mas ele não quer comunhão, quer nada, e já disse para mim ali na porta: pastor, até domingo.
Tá bom, até domingo. Espero que você não adoeça durante a semana, não morra durante a semana, para não me dar trabalho durante a semana. Então, Salmo 139, alguém pode se esconder de Deus? Não. Mas o que eu acho lindo nesse texto é que Deus que vem ao encontro do homem, Deus faz a primeira pergunta para o homem: Adão, onde? Ele não chama Eva, ele chama quem? Por quê? Porque quando ele fez o pacto lá, ele disse para quem? Para Adão. E Deus gosta de homem mesmo. Homem frouxo não é com Deus. E você, mulher, pelo amor de Deus, se seu marido é frouxo, dê um curso de homem para ele. Levanta o moral do cara. Deus vai e chama Adão. E a pergunta que ele fala é: onde estás? E essa pergunta revela pelo menos 3 coisas para mim. Primeiro, que o homem agora não está mais perto de Deus. Está longe de Deus. Também, que o pecado nos isola de Deus. Cria um abismo. Está lá em Isaías 59. Eis que a minha mão não está impotente para salvar vocês, nem os meus ouvidos tapados para ouvir vocês. Mas os vossos pecados fazem... Vocês não sabem não, vamos lá para a Bíblia. Isaías 59. Por favor. O que diz aí? 59, 1 e 2. Vamos ler juntos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder, mas fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto e vós, para que vos não ouça. Então o pecado o quê? Separa, afasta. Mas o que é bonito é que o pecado afasta, mas Deus não se afasta. Porque quando Deus pergunta, onde estás? Há no coração de Deus aqui uma preocupação com a situação deles. Deu para entender? É a partir daqui que Deus vai começar a revelar a sua graça, a sua misericórdia para conosco. Então, se você hoje, atenção crente, você que está nos assistindo aí, você está afastado da igreja, afastado de Deus, se escondendo de Deus, fugindo de Deus, eu quero dizer para você que isso não adianta, e que Deus está atrás de você. Tá certo? Não adianta. Deus vai cercar os seus caminhos com cercas de espinhos. Deus vai mandar tempestade, você vem, você volta. Vem mansinho, vem manquejando, vem arrebatar, mas vem. Agindo eu, quem impedirá? Não há quem possa resistir à vontade de Deus. Mas seguindo aí, meus amados irmãos, tem só 15 minutos, vamos lá, rapidamente. O texto está cheio de detalhes, e às vezes a gente se perde dos detalhes, né? No versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Veja que ele não está tratando com quem? Com Eva, ele está tratando com Adão. Adão era o cabeça da espécie. Aí Adão faz a primeira projeção. Aqui começa as brigas de marido e mulher.
Essa é osso dos meus ossos. Pronto, está tudo bem aí. Entrou o pecado, não é mais não. Você já notou que quando você era namorado, você escolhia um restaurante bom, ligava para sua esposa, sua noiva, dizia: minha filha, nós vamos hoje conhecer um restaurante, tal, papapá, papapá. É verdade. A moça encantada com você. Os anos se passaram, você casou, está como eu. Amanhã eu vou fazer 35 anos de casado, com a mesma mulher. Onde nós vamos jantar hoje, minha filha? Eu disse: você não escolheu, não? Não é melhor a gente ficar em casa, pedir uma pizza? Assim, veja o que ele diz aqui. Ele diz assim, versículo 12, o que diz? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu o quê? Comi. A culpa é de quem? É dela. Irmãos, isso aqui é todo dia nos aconselhamentos de casais. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela. Se você ouve um, você faz um juízo, ouve o outro, faz um juízo. Isso aqui é a projeção da culpa, né? A culpa é dele. A culpa é do McDonald's porque eu estou gordo, porque faz um sanduíche com bacon e eu não consigo. Sempre a culpa é do outro, a culpa é da sociedade, a culpa é da igreja, a culpa é do governo. Nós temos o hábito de transferir culpa, é o pecado. Assume o teu pecado. Rapidamente aí vem as consequências. A mulher foi mais consciente. Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu o quê? Comi. Ela não disse que deu para o marido, mas que ela comeu. Mas no texto diz que ela comeu e que? Deu ao marido. Eu comi, então. A minha parte eu reconheço. Agora a dele não. Tá bom. Então Deus começou a partir do versículo 14 a dar as punições. Primeiro, Deus disse à serpente: coitadinha da serpente, visto que isso fizeste, malditas é entre todos os animais domésticos, e o és entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Então o pecado trouxe consequências para os animais, para a natureza. Versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Aqui Deus está colocando algo fantástico, que é o proto-evangelho. Ele já está anunciando o evangelho. Ato contínuo à queda. Porque ele vai falar de uma inimizade entre ti e a mulher, entre o diabo e a descendência da mulher, ou o descendente da mulher. Veja ali: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, que é Jesus Cristo. Então você vai descobrir que sempre na história nós teremos esse conflito. A serpente, Satanás, te ferirá a cabeça e Jesus te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como é que você mata uma serpente? A cabeça. Ferirás ao calcanhar significa que Cristo vai passar pelo sofrimento. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Tudo isso aqui vai se cumprir, né? Lá em Colossenses capítulo 2, nós vamos estudar depois. A mulher agora
Veja no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso aqui para a mulher é uma morte. Porque o desejo aqui não é o sexual. É o desejo de mandar. Mulheres estão aqui. Você gosta de mandar? Levanta a mão. São muito hipócritas. Mandar. Gosta de mandar. Deus disse assim: você dará luz com dores, mas o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Você vai ter que trabalhar aquele conceito de submissão, né? De se colocar sob a orientação. Desculpa, tá, gente? Não fui eu. Não fui eu. Deus está dizendo aí. Para Adão: visto que atendeste, versículo 17, a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não ordenei a ela, eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas habitará dela o sustento durante os dias o que da tua? E a terra produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, a vida vai ser o quê? Dura. Ele vai ter que trabalhar a terra. A vida vai ser difícil. Do suor do teu rosto, o quê? Comerás. Versículo 19. Do suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Mas, irmãos, nos versos 20 a 24, para a gente encerrar, aqui há um raio da graça de Deus. Manifestação da graça de Deus, da recuperação do homem. Deus vai fazer 3 coisas aqui. Primeiro, no versículo 20, e deu o homem o nome de Eva a toda a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então Eva recebeu o quê? Um novo nome. Ela não vai ser chamada de varoa. E Eva significa justamente isso no hebraico: a mãe, a origem de todos os viventes. O pecado veio, o pecado trouxe a morte, mas você será a mãe de todos os viventes. Significa que a partir de Eva, todos os seres humanos nascerão através de uma mulher. Segunda bênção aqui nessa recuperação, versículo 21, por favor. O que é que diz aí? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e o que os vestiu. Então Deus aqui é um design, né, da moda. Escolheu um animal lá, matou, fez uma roupa e vestiu. Sabe o que significa isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e nós somos vestidos com a justiça de Cristo. Deus já está mostrando aqui o futuro, o plano da redenção que a Trindade planejou, passa a ser executado a partir de agora, de Gênesis 3. Mas tudo estava planejado. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. O que significa isso? Aquilo que vai acontecer na história, no Cronos. Na eternidade não tem Cronos. Para Deus tudo é presente. Deus não existe passado, Deus não existe futuro. Todas as coisas estão o quê? Presentes diante de Deus. E essa expressão é usada lá no Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, por favor, Atos capítulo 4,
27 e 28, o que é que diz aí? O que diz aí? Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito, o quê? Predeterminado. Já estava tudo o quê? Predeterminado. E aí veja, Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, versículo 10, vamos ler forte aí, 61, 10, o que é que diz? Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as joias. Nós fomos cobertos com vestes de salvação. Então, um novo nome, roupas novas, e termina versículo 22 e 24, uma nova residência. Eles saem do jardim do Éden e vão habitar na terra. E agora eles vão cumprir o papel de crescer, multiplicar e encher a terra. Deu para entender, meus irmãos? Capítulo 3, ajudou aí no entendimento ou não? Então tá bom. Semana que vem, ou na próxima oportunidade, nós estaremos trabalhando o capítulo 4 até o capítulo 6. A depravação do homem, total, na terra. E aí você vai descobrir que haverá duas linhagens. A linhagem dos descendentes de Cristo, a linhagem santa, e a linhagem de Satanás. E essas duas descendências vão compor todo o conflito histórico, até a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo diz: eu oro por aqueles que me destes. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Sempre, até o fim, nós teremos um conflito. E tudo começa com o pecado. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Recomendo a vocês, aí é um novo momento Malafaia, que ele não esteja me escutando. Eu gosto dele, o jeitão dele lá. O comentário do pastor Hernandes de Gênesis. É muito interessante se ler, que o pastor Hernandes ele tem uma habilidade de ler os comentários todos, fazer resumos, esboçar. É maravilhoso. Tá certo? Depois, se você quiser um comentário bom de Gênesis, pode adquirir, que eu recomendo, sem nenhum partidarismo, nada. Só porque eu gosto dele, né? E a gente tem que reconhecer o dom do pastor Hernandes. Não é isso? Pai querido, olha para nós aqui, Senhor. Instrua-nos com a tua palavra. Que Satanás não tenha sucesso ao nos atacar. Que nós possamos resistir ao diabo e que ele fuja de nós. Nos dê sabedoria, discernimento, humildade. Guarda-nos da soberba. Dá-nos um coração contrito e quebrantado diante do Senhor.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.